radioatividade, fenômeno de desintegração dos núcleos de elementos químicos instáveis. Nesse processo, ocorre a emissão de partículas ou ondas eletromagnéticas. Em outras palavras, alguns elementos químicos, por apresentarem excesso de energia, emitem partículas com o intuito de atingir a estabilidade. Esses processos podem ocorrer de maneira natural ou artificial, e através deles, os átomos de determinado elemento químico transformam-se em átomos de outro elemento químico. Átomo é a menor parte da matéria, isto é, uma unidade indivisível, o ponto a partir do qual não é possível uma nova divisão. Assim propuseram os filósofos gregos Demócrito e Leucipo, cerca de 400 anos antes de Cristo. Um modelo atômico conhecido é o de Rutherford, que fez deduções muito importantes, como a massa do elétron é cerca de 1840 vezes menor que a do próton, e o raio do núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes menor que o raio do átomo. Muito tempo depois, o inglês James Chadwick descobriu outra partícula subatômica, o nêutron, que não possui carga elétrica e está localizada no núcleo atômico. As emissões radioativas ocorrem nos núcleos atômicos e se referem à emissão de partículas ou à emissão de radiação, a depender do caso. Tais fenômenos, nos quais ocorrem alterações nos núcleos atômicos, são chamados de reações nucleares. Mas não devemos confundir reação nuclear com reação química. A reação nuclear está relacionada a um conjunto de alterações nos núcleos atômicos. Já as reações químicas envolvem o rearranjo ou a união de elétrons. Tá, mas quanto às emissões radioativas, você sabe o que isso significa? Pois bem, alfa, beta e gama. Assim são chamadas as emissões radioativas. As emissões alfa são caracterizadas pela expulsão em alta velocidade de 2 prótons e 2 nêutrons de núcleos atômicos instáveis que possuem estrutura semelhante ao núcleo do elemento químico hélio. Quando determinado elemento emite partícula alfa, ocorre desintegração parcial de sua estrutura nuclear. É justamente daí que resulta a primeira lei da radioatividade, proposta por Frederic Soddy. Os núcleos atômicos dos elementos que emitem partículas alfa perderão 2 prótons e 2 nêutrons. Seus números atômicos ficarão, portanto, menores em 2 unidades e seus números de massa menores em 4. Já as emissões beta são caracterizadas pela expulsão em altíssima velocidade de um elétron de núcleos instáveis. Essa expulsão decorre da transformação do nêutron em próton. O resultado é a liberação de um elétron e de um neutrino, partícula bastante leve que não possui carga elétrica. Como o próton gerado permanece no núcleo, não há mudança no número de massa. E é assim que surge a segunda lei da radioatividade, proposta por Soddy, Fujans e Russell. Quando um núcleo instável emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta em 1 unidade e seu número de massa permanece constante. Mas agora vem uma pequena diferença. Enquanto alfa e beta são consideradas emissões radioativas, vamos chamar gama de radiação sob forma de onda eletromagnética. É que a palavra radiação está associada à liberação de energia sob a forma de ondas eletromagnéticas, a emissão de partículas. Os raios gama possuem a mesma natureza da luz visível e são emitidos por alguns núcleos instáveis, muitas vezes em conjunto com as emissões alfa e beta. Gama não possui massa, apresenta grande poder de penetração e se propaga no vácuo, com velocidade de 300.000 km por segundo, assim como a luz. Por ser penetrante e possuir bastante energia, a radiação gama penetra profundamente os tecidos vivos e é muito utilizada na medicina, em terapias de combate ao câncer, por exemplo. Agora vamos conhecer 2 reações, a fissão nuclear e a fusão nuclear. A fissão nuclear é uma reação que consiste em atirar um nêutron em um elemento radioativo. Como consequência, tal elemento se divide em 2 novos elementos, gerando grande quantidade de energia e liberando mais 2 ou 3 nêutrons. Esses novos nêutrons atingem outros núcleos, gerando novos elementos e mais energia. Assim, temos uma reação em cadeia. A fissão nuclear relaciona-se também ao princípio das bombas atômicas, sendo atualmente utilizada em usinas para a geração de energia.
Já a fusão funciona com base na união de 2 ou mais núcleos para a geração de um núcleo maior, havendo liberação de grande quantidade de energia. Um exemplo é a fusão que ocorre no Sol. 4 átomos de hidrogênio se unem para a formação de núcleos de hélio, gerando grande quantidade de energia. Lá vem o sol, lá vem o sol, eu já sei, tá legal. E é destaque no cenário mundial uma outra energia, a nuclear. Programas como os do Irã e da Coreia do Norte têm sido alvo de debates e conflitos na comunidade internacional quanto às suas finalidades. Países aliados aos Estados Unidos afirmam que estes programas não pretendem a constituição de matriz energética, mas sim a fabricação de armas nucleares. No Brasil, temos as usinas Angra 1 e Angra 2, que juntas são responsáveis por suprir cerca de 3% do consumo de eletricidade no país. Mas ambientalistas alertam sobre os perigos trazidos pelo lixo nuclear gerado, extremamente tóxico ao meio ambiente e à saúde das pessoas em razão da radioatividade emitida. E é preciso atenção: a radioatividade pode desenvolver no ser humano células cancerígenas. Há também o risco de que ocorram acidentes, como os de 3 Mile Island, nos Estados Unidos, e Chernobyl, na Ucrânia, que causaram mortes e impactos ambientais profundos. E aqui vai uma informação importante. Foi o mau uso do conhecimento das reações radioativas que propiciou a implementação das bombas atômicas, responsáveis pela morte de milhares de japoneses das cidades de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas e inexatas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Pensei nas feridas com